E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar nosso estudo sobre Robot Framework e vamos falar um pouco agora sobre dicionários e listas. Esse conceito de dicionário e lista não é nada novo do Robot Framework, é uma coisa que praticamente toda linguagem trabalha com isso e tem um pouco algumas diferenças entre elas. Eu acho que a mais que eu consigo mais marcante consigo lembrar assim de cara é a questão do dicionário ele ter um chave-valor e a lista não. A lista é só um conjunto de valores lá. Acho que basicamente eu posso falar, essa é a grande diferença aqui que eu lembro assim. Se alguém tiver lembrar de alguma outra diferença, pode deixar o comentário aí também. Mas a gente pode olhar isso como uma das principais diferenças de lista e dicionário, tá? Aí beleza. A gente também tem diferença aqui como a gente declara isso no Robot Framework. Uma delas é quanto o caractere especial que vem antes, né? Como vocês devem ter visto nos outros vídeos que nós fizemos, quando a gente está falando de variável, a gente põe o cifrão. Quando a gente está falando de dicionário, a gente vai colocar o i comercial. E quando a gente vai falando de lista, a gente vai ter o arroba. Essa é a diferença. Você consegue declarar isso no variables como uma variável global, igual a uma variável comum mesmo. Ou você consegue fazer isso no âmbito do teste, com o create dicionário, dictionary, e o create list. São as duas formas que a gente tem de declarar eles, tá? E aí, no caso do dicionário, a gente tem que colocar a chave e o valor, e no caso da lista, só o valor. E como eu já falei em outros vídeos, né, o Robot Framework ele é bem guiado a indentação, a espaçamento, aqui não fica diferente. Então a gente vai colocar o nosso chave valor, a gente vai dar dois espaços, ou tab, e, e escreve o próximo. E a mesma coisa para a lista. E assim eu consigo separar cada um dos elementos, tá? Então vamos agora falar especialmente sobre dicionário. Eu vou comentar esse daqui, já que ele já está declarado dentro do teste. Então a gente pode trabalhar com isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que ver é como a gente faz o log disso aqui, tá? Esse primeiro caso aqui é um caso errado, porque a gente pode pensar o seguinte: ok, a gente está falando de dicionário, então eu vou logar esse dicionário no log console, então eu vou colocar da mesma forma, com e-comercial. Mas ele não aceita o Robot Framework. Por que ele não aceita? Se vocês vão ver o erro que ele dá aqui, mas ele vai falar que dá um erro de. Ah, eu executei o teste errado. Espera só um pouquinho. Esse aqui, na verdade. Vamos lá, por que ele deu errado? Robots-d barra source. Tá, beleza. É porque eu mudei o caminho. Eu tava fazendo umas mudanças aqui. Eu mudei a pasta caminho aqui, ó. Para ficar mais organizado. Então aqui é built-in. Built-in. Assim. Tem o i, não tem? Tem o i aqui, ó. Tá, e agora vai. Beleza, foi. Ele passou da lista, né? Mas a gente quer ver este erro do dicionário que ele deu aqui, ó. Quer ver? Cadê o erro que ele logou? Deixa eu fazer isso aqui. Vou comentar tudo isso daqui. Comenta, comenta. É porque não estava salvo também, por isso ele não pegou. Beleza, agora a gente tem o erro que a gente queria. Tá. Olha o que ele fala. O log to console é uma keyword que ele espera uma variável só, um argumento. E quando eu ponho um dicionário, ele falou assim, ó, tô esperando um argumento e veio quatro. Ou ele fala, tá esperando um a quatro argumentos e veio zero também. Eu acho que, na verdade, isso aqui, ó, ele não entende que isso aqui é um argumento válido. Então, dá problema. Aí a gente pode comentar isso daqui e usar este daqui
Aí quando a gente usa desse jeito, ele entende que realmente é uma variável, é um argumento e vai dar certo. Só tem um problema disso, tá? Ele logou tudo que tá aqui embaixo também. Deixa eu tirar isso aqui. Tem só um problema disso aqui, viu? Oh, meu Deus. Eu comentei coisa demais agora. Pera aí. Esses daqui, isso aqui. Beleza. Tá. Aí a gente não tem um problema, porque passou, mas quando a gente põe o dicionário inteiro como uma variável, ele põe o dicionário inteiro. Então ele põe aqui, ó, o nome, Gustavo, sobrenome, Machado, profissão, idade, separado por vírgula, a chave e o valor, chave e o valor. Então não está errado, mas dependendo do que a gente quiser analisar dentro desse dicionário, não é o melhor caminho, porque a gente não vai ter isso estruturado, a gente quiser pegar só um valor para fazer uma comparação, algo do tipo, né? Então, a gente vai usar este outro método aqui, tá? Que vai ser dict ponto underline 1 e o ponto a chave que a gente quer. Fazendo isso, a gente vai conseguir logar o valor daquela chave. Então, com isso aqui, eu consigo aqui, ó, Gustavo Machado, que há 30 anos, eu consigo cada um dos elementos, tá? E outra forma também é rodando um laço for. Já que a gente já viu for, a gente consegue usar isso. Então, eu consigo colocar um for de um i que está dentro do dicionário e vou logar cada um dos is. Aí, quando eu faço isso, olha só, cada um dos is, nesse primeiro aqui, a gente consegue ver que ele considera a chave valor um elemento. Então, cada um dos is vai ser um elemento desse for. Então, aqui, ó, tem o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, ou seja, o conjunto, tá? E, e assim eu consigo trabalhar. Aí o que eu poderia fazer aqui é usar alguma outra coisa para dar um split ou algo do tipo para conseguir tratar o dado mais especificamente. Ou, ou ainda, como que eu posso pensar aqui? Ter algum if else para validar se foi do nome, então ele vai fazer algum outro tratamento, se foi de sobrenome. Então aqui entra tudo tratamento de dados, vai variar muito do que a gente quer fazer com esse dado que a gente está apresentando. Mas aí são mil e uma opções, tá? Mas questão de dicionário, como que a gente loga, como que a gente declara, como que a gente usa ele no for, é isso. Aí a partir disso aqui a gente consegue extrapolar e fazer um monte de outras coisas, tá? Agora vamos falar sobre lista. A lista parece ser um pouco mais simples, porque hum, parece que você sempre aprende lista antes de dicionário, você nunca mexe com dicionário, pelo menos quando eu mexi com alguns programas e tudo mais, eu sempre trabalhei muito mais com lista do que dicionário. Vamos começar aqui também com um caso errado, que é colocar como um e-comercial aqui. Se eu colocar o e-comercial, olha o que ele vai falar. Tá, beleza. Primeiro, ele vai dar esse erro do e-comercial porque é um dicionário, tá? Ele vai falar assim, ó, a lista não é um dicionário. Então, esse é o primeiro erro, tá? Da mesma forma que eu não posso fazer o vice-versa. E agora vamos ver o arroba também. Qual que vai ser, o que ele vai apresentar pra gente. Não, esse aqui deu errado, a gente tem que comentar ele agora, essa linha, senão vai ficar travando aqui. E ó, ele dá um erro bem parecido, tá? Que ele não enxerga que isso aqui é uma variável. Pessoal, tô esperando a 4 argumentos, eu recebi. No caso ele recebeu 5 aqui, tá? Então eu só recebi muita coisa, não é isso, tá errado. Então também não dá certo igual do dicionário, já era esperado. E a gente tem o caso certo aqui, né? Que é a gente usar como uma variável. Só que, opa, eu não. Porque tem um caso que tá errado aqui embaixo que a gente vai ver depois. Mas aqui, ó, aí o que acontece se eu declarar desse jeito essa lista de frutas? É igual ao dicionário, tá? Ele vai pegar então a lista inteira: morango, banana, maçã, abacate, manga. E se eu quiser elemento por elemento, eu vou
fazer... Não uso um ponto e o elemento, porque a chave, porque não tenho isso. Então eu uso a posição na lista, começando do 0. 0, 1, 2, 3, 4. E aqui, se eu colocar o 5, que é um elemento que está fora da lista, ele vai dar erro, porque ele não tem esse index 5. Então, a gente tem essa questão aí. Ele vai conseguir colocar só coisas que estão dentro do index da lista. Aí você pode perguntar, pô, mas como que eu vou saber com a quantidade de index máximo e tudo mais? Não vai dar certo isso. Eu agora não sei o nome, mas eu acho que é do built-in também. Eu sei que tem uma... Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui. Mas tem uma variável de length, getLength. Eu acho que é isso aqui, ó. E não sei se eu consigo usar para pegar o tamanho da lista. Acho que eu consigo, ó. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, ó. E se eu pegar e fazer isso tudo aqui, length, get length da lista, e vamos dar um log de console do length. Oh. Ctrl C, Ctrl V. E olha só, 5 elementos. Então eu conseguiria, por exemplo, olhar por aqui e fazer um for dentro em cima desse length aqui. É uma forma de fazer esse for, mas existe outra forma também, que é essa daqui, de rodar todos os elementos dentro da lista. Aí quando eu faço isso daqui, eu não preciso saber o tamanho da lista, a menos que eu preciso do tamanho da lista, porque eu vou concatenar com outra coisa. Vamos supor que a gente está trabalhando numa lista dentro de um JSON. Aí você precisa saber o length, porque você vai rodar em cima do length. Quando você achar o, o, o endereço que você quer lá, você tem que concatenar com outra coisa e usar esse mesmo length, entendeu? Aí você tem que usar o index mesmo. Aí eu acho que esse caso aqui, de pegar o getLength e tudo mais, faz sentido. Nesse caso aqui, como a gente só está querendo mostrar como trabalhar com a lista, tanto faz. Mas vai depender muito do caso, tá? Se vai ser melhor trabalhar com getLength no for, ou como vai ser, tá? Tá, aí quando eu dou um log console aqui no i, ele vai mostrar os elementos cada um, ó, dentro do for, né? Só para mostrar que tá dentro do for aqui, morango, banana, e ele vai rodar tudo, sem nem se preocupar com o tamanho, né? Com o length da lista. Ele vai se preocupar com elementos, desde que o elemento esteja dentro da lista, ele vai rodando todos os elementos. E é basicamente isso. É igual vocês viram aqui, né? Na library tem bastante exemplos, até para o Create Dictionary, a gente consegue trazer algum outro exemplo aqui, caso esses daqui não se encaixem em alguma coisa que vocês precisam aí, tá? Bom, sobre lista de dicionários é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!